Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do InventCast, a nossa plataforma de comunicação e conteúdo trazendo os mais variados assuntos aí para vocês. E hoje, aqui em comemoração ao nosso mês das mulheres, as poderosas, a gente tem aqui uma poderosíssima no mundo de comunicação. Seja muito bem-vinda, Débora Oliveira, a nossa diretora aqui de conteúdo, editora-chefe, né? Não pode esquecer disso. Editora-chefe de conteúdo do IT Fórum. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada pelo convite, uma honra participar desse mês tão importante e especial para nós mulheres, né? Em uma empresa tão importante para o nosso ecossistema de tecnologia como a Invent Cloud. Obrigada. Imagina, a gente que agradece, a gente sabe que a agenda de todo mundo é corrida, mas a gente não poderia deixar de ter uma oportunidade de você, como uma figura também muito relevante, né, aqui no meio de tecnologia, no marketing e tudo mais, de contar um pouquinho sobre a sua trajetória, inspirar outras mulheres, né, sobre trabalhar com tecnologia, né, mesmo que seja na parte de marketing e tudo mais, que tem tudo a ver, que é o que a gente mais precisa, na verdade. Que normalmente quem trabalha com tecnologia muito aqui, né, não gosta Esquece a comunicação. Não comunica, é mais intrínseco. Então, obrigada por você conseguir participar hoje, tá? Queria muito que você contasse para todo mundo aqui, olhando o seu... Gente, o currículo dela é maravilhoso. Conta, Aline, o currículo, que a Aline gosta de contar os currículos. Trabalhou com grandes empresas de tecnologia, já teve uma passagem pelo IT Mídia, né? Depois voltou para uma outra empresa também de tecnologia bem conceituada e voltou agora com tudo no IT Fórum. Não vou falar errado, vou falar IT Fórum, é IT Fórum. Então, a sua formação acadêmica também é muito, né, muito expressiva, desde PUC, né, fez pós-graduação, ESPM e tudo mais. Então, assim, você é um exemplo. Exemplo aqui de determinação e continuidade, até para nós mesmos, né? De continuar Pouca coisa, gente, né? Não. Não, e é curioso que hoje eu tô do outro lado, né? Sempre sou eu que entrevisto as pessoas, que converso, e hoje vocês que estão me entrevistando. Pois é, então, aí, ó. É uma posição Menina, diferente. a gente ficou do outro lado aí uns dias atrás, pensei, como eu gostou de ser entrevistada, adorei. É muito bom. Adorei. É bom. Senti importante. Vocês são importantes. Somos, mas a gente normalmente tá fazendo as perguntas. Ah, mas né? é gostoso colocar aqui, ó, pessoal no cheque. Vamos lá. Sim, verdade, Conta pra verdade. gente. Quem é a Débora? Vou Conta a contar. sua trajetória de carreira pra gente, Débora. Vou De vida também, tá? É Tá isso bom, aí. né? Quem é a tudo Débora? relacionado, Isso. né? Bom, eu comecei a minha carreira no jornalismo, né? Eu sempre quis ser jornalista, assim, desde pequena eu falava que eu queria ser jornalista, entrevistar as pessoas e tal. E aí a minha referência na época era a Fátima Bernardes, então eu a via no Jornal Nacional e eu queria ser ela. Naturalmente, não fui para o mercado assim de televisão e tal, mas hoje a gente tem muito conteúdo multimídia, então eu consigo, obviamente, fazer muitos vídeos e é uma coisa que eu gosto muito. Então eu comecei ali a fazer jornalismo e logo no começo, assim, quando eu já comecei a estagiar mesmo, eu trabalhei para uma agência, que era uma agência que fazia conteúdo de tecnologia da informação. Isso em 2005. E aí, eu tinha uma chefe que ela falava, nossa, você tem muito jeito para escrever de tecnologia, você deveria enveredar por esse caminho, investir nessa frente, vai ser o futuro, vai crescer muito. E realmente ela tinha razão. E até hoje, ela era minha chefe na época, depois ela foi minha chefe em mais 2 lugares, porque ela me levava para as empresas com ela. E até hoje nós somos muito amigas, e ela é uma mentora, assim, para mim. E aí, de fato, eu comecei a estudar mais sobre tecnologia, a escrever bastante, entrevistar muita gente. A gente aprende muito conversando com as pessoas, né? Então, para mim é fundamental compartilhar conhecimento, escutar as pessoas, entrevistá-las, ouvi-las, porque é como eu absorvo também conhecimento. E aí eu comecei a enveredar por esse caminho. Me lembro que ali a primeira reportagem que eu escrevi era sobre SOA, arquitetura orientada a serviços e colocation. Então, assim, para mim aquilo era um bicho de 7 cabeças na época. Como diz o Dona Ed, comeu é de passar no cabelo, né? Exatamente. E aí depois eu comecei a entender e fui crescendo nesse mercado, assim, sempre com foco em tecnologia. Aí fiquei bastante tempo trabalhando ali em redação, depois eu fiz uma graduação executiva em marketing e fiz um MBA em marketing também, porque eu queria ter essa dupla carreira, assim, né, de transitar por esses 2 universos. E comunicação e marketing são muito relacionados, estão muito relacionados. E aí eu entendia que em algum momento eu poderia enveredar minha carreira por esse caminho. E aí, de fato, eu tive 2 passagens pelo mercado corporativo, do outro lado do balcão.
E a minha última passagem pelo mercado corporativo foi numa empresa de software brasileira, onde eu assumi o marketing. Foi super desafiador, porque primeiro, né, já que a gente está falando do mês das mulheres, primeiro, eu nunca tinha assumido uma posição de liderança no marketing, então, quando eu recebi a proposta, a primeira resposta que eu tive foi, não, eu não estou preparada. E aí o CEO insistiu e falou, não, vamos conversar de novo, você está preparada? Insistiu e eu aceitei. Eu falei, você que disse, não estou preparada. Não estou preparada. Exatamente o que a gente conversou no outro podcast, né? Mulher, infelizmente, se inferioriza e fala muito isso. Exatamente. Aí eu falei, não, eu não vou aceitar, eu não aceitei. Aí deu uns 2 dias, ele não satisfeito com aquela resposta, ele me ligou e falou, não, vamos conversar de novo, por que você não quer aceitar? E eu falei, olha, acho que eu não tô preparada, acho que não é o momento. Além disso, eu tinha acabado de ser mãe, meu filho tinha 7 meses só. Ele era super pequeno, e a gente estava na pandemia, bem ali na pandemia, assim, naquele começo que ainda nem tinha vacina, etc. Nossa. Então, eu pensava, como é que eu vou começar uma jornada que eu nunca assumi essa função, sendo mãe no meio da pandemia, e aquilo tudo, assim, foi muito turbulento para mim. Mas aí, tudo bem, ele me convenceu, e aí eu fui trabalhar lá, foi super desafiador, assim, obviamente, sendo mulher, a gente tem que se provar muito mais do que os homens, né? E ainda numa posição, então eu trabalhava muitas horas mesmo. Assim, eu trabalhava, tinha reuniões que eu fazia com a câmera fechada amamentando, e assim, muito, e o meu filho acordava muito de madrugada, então eu com aquelas olheiras, assim, enormes no dia seguinte de manhã nas reuniões, mas eu enfrentei aquele medo, assim, fui com medo mesmo. E tive sucesso, assim, aprendi muito, foi muito bacana essa experiência. Tivemos resultados incríveis ali no marketing, assim, não só sendo referenciado pelo próprio CEO, mas pelos colegas ali também. E aí surgiu a oportunidade, o convite de eu voltar para o IT Forum para assumir uma posição mais estratégica. E aí sim, eu já me sentia bem mais preparada, uma função mais de diretora mesmo. Então eu voltei ali com o desafio de acumular ali também as funções do portal, de liderar o time do portal de notícias e do site também. E em seguida veio o desafio do site e dos eventos. E em seguida veio o desafio ali de assumir o marketing, o digital e estudos. Então, são muitas áreas, assim. Continua, assim, óbvio, sendo um aprendizado. Eu gosto de dizer que a gente nunca aprende tudo, né? Então, assim, estamos em constante evolução, aprendizado. Então, foi muito interessante. Tem sido uma jornada incrível aí, muito legal. E também conversando com várias empresas, vários executivos e executivas, como vocês também. Conheci recentemente a Aline, a gente teve uma empatia muito forte, assim, a gente se olhou e falou, cara, não bem, e aí a gente tá juntas, assim. Me dando várias dicas de várias coisas, já tô aprendendo um monte. Isso é super importante. E essa conexão, né? Então, é um pouco, de forma resumida ali, da minha carreira, assim. Na verdade, assim, a gente percebeu a sua vinda porque teve um boom mesmo no grupo como um todo, né? A parte de comunicação, a gente que é da área de tecnologia, percebeu muito isso, né? De uma pegada muito digital do IT Forum, sabe? Evento, comunicação, site. Então, mesmo sem te conhecer, nós já vimos que reacendeu ali, né? Da sua vinda para cá, já muita coisa começou, a marca se fortaleceu bastante, que é um dos objetivos, né? Do marketing e comunicação. Então, sim, com certeza, é isso. Que bom. O que você tem visto como tendências, né? Para a área de marketing estratégico e comunicação? Assim, principalmente para a gente, né, do segmento de tecnologia. Tem vários fatores aí que influenciaram muito aí os últimos anos no sentido de tendência, né? Primeiro, assim, no sentido de comunicação e jornalismo, a gente foi muito impactado pela questão das fake news, né? Então, assim, a gente, né, todos os dias teve que lidar ali em um período muito intenso com as notícias falsas. E, ao mesmo tempo, também, hoje, todo mundo se considera um produtor de conteúdo, né? Então, você vê as redes sociais emergiram muito ali, cada um tem
usa a sua rede ali como um microfone para pulverizar uma informação que nem sempre também é verdadeira. Mas todo mundo se tornou um produtor de conteúdo. Só que isso nem sempre significa deter o conhecimento de alguma coisa, né? Então, você tem que muito separar ali o joio do trigo. Então, o mercado de jornalismo e comunicação foi muito impactado pelo digital, pelas fake news, etc. E hoje eu vejo o marketing também e a própria comunicação sendo muito impactada pela inteligência artificial. Não tem como a gente deixar de falar sobre isso, inteligência artificial generativa. É claro que, assim, eu gosto muito de ser otimista com relação às tecnologias, até porque eu atuo nessa área já há bastante tempo, e, óbvio, muitas tecnologias surgem a todo momento, mas a gente precisa pensar sempre no uso ético da inteligência artificial, da tecnologia, né? E isso ainda está em discussão, ainda ninguém encontrou a resposta para qual vai ser o uso mais adequado. Não existe uma regulamentação, uma legislação. Claro que existem conversas em curso para falar do uso ético, mas a gente ainda tem muito a caminhar para isso. Então, o marketing tem sido muito impactado pela inteligência artificial e, ao mesmo tempo, também pelos dados, né? Então, eu vejo, assim, que hoje o mercado pouco usa os dados de forma estratégica e analítica. Então, tem muitos dados estruturados, não estruturados, mas se você não souber o que fazer com eles, você não tem nenhuma estratégia plausível ali para o seu negócio. Então, a questão de analytics, data analytics, é fundamental hoje e tem impactado muito. Então, se eu pudesse resumir, assim, obviamente, tem a questão de fake news, tem a questão da inteligência artificial, generativa, e também ali a questão de dados. Perfeito, perfeito. Falando assim um pouquinho da sua liderança, desculpa, já você faz essa pergunta aí, mas falando um pouquinho da liderança, você mesmo falou pra gente, né, de todas as áreas que você gere dentro da empresa hoje, por mais que estejam todas ali interligadas, eu tô falando de times diferentes, né? Sim. Então, qual hoje... que esse é o ponto mais difícil, inclusive, né? E hoje, qual a estratégia que você considera mais eficaz para gerir esses times de forma multidisciplinar? Essa pergunta é muito legal, porque assim, eu sempre acreditei muito numa gestão desigual. E o que significa isso? Você tem uma necessidade de liderança diferente de você. Então, eu não posso liderar as pessoas da mesma forma, porque umas têm uma necessidade mais premente de apoio, de desenvolvimento, e outras caminham mais tranquilamente ali, mais facilmente sozinhas, você dá uma orientação e elas vão atrás da informação, vão atrás do processo e de concluir aquela missão, né? Muitas vezes o objetivo também, né, de carreira de cada um, né? Isso precisa ser filtrado, ponderado. Tem gente que gosta mais de uma carreira mais em Y, outras pessoas gostam de liderar. Então, eu sempre olho muito para essa questão de olhar as pessoas e liderar de forma desigual, mas com uma base muito clara ali de comunicação. Eu acho que ter uma comunicação clara, eficaz, aberta, transparente, é fundamental para o sucesso de qualquer atividade, assim, né? Independentemente de qual seja ela, e de liderança também. Então, eu procuro sempre adotar uma postura de comunicação clara e próxima. Então, eu gosto muito de estar próxima do time, assim, de participar das reuniões, de dar os direcionamentos. Às vezes eu até sei que isso pode impactar ali no desenvolvimento de alguns talentos, né? Porque na média gerência ali, às vezes você quer que a média gerência apareça, mas eu estando lá, nem sempre eu consigo fazer com que a média gerência se desenvolva. E aí é um equilíbrio, então eu tento estar presente, mas também fazer com que a média gerência se desenvolva e apareça para o time, para se desenvolver e desenvolver o time também, né? E é curioso, porque assim... esses dias a gente estava fazendo lá no IT Fórum várias sessões de feedback. A gente tem feedbacks formais, mas informais também, né? Assim, acho que muito da liderança da comunicação clara é você estabelecer ali feedbacks constantes e não só nos momentos de formalidades, que são ali os processos da empresa. Muitas vezes acabam sendo diários até mesmo, depois de uma troca com a equipe, né? Exatamente. E aí, num desses feedbacks, né, eu achei interessante porque uma das pessoas do meu time falou, olha, eu vi que a sua gestão tem conhecimento. Então, assim, isso é muito legal, porque a gente também tem que conhecer o que a gente faz. E às vezes, quando a gente parte para uma posição de liderança,
deixamos de lado, muitas vezes, as hard skills, que são as competências mais técnicas, e a gente foca nas soft skills, que são aquelas competências mais comportamentais, de comunicação, de liderança. Então, eu tenho uma visão de que é fundamental também a gente entender tecnicamente aquilo que a gente faz e o time também, né? Isso em qualquer posição. E um tempo atrás eu estava conversando com uma CEO de uma empresa de software para o mercado de varejo, ela vai saber quem ela é, e ela me falou isso muito claramente, assim, ela falou, eu tenho aulas técnicas com uma das pessoas do meu time toda quinta-feira. Então, ela, apesar de ser uma líder, uma CEO, ela continua investindo na capacitação técnica dela. Então, tem uma pessoa do time que a ajuda, e ela, inclusive, faz provas para que ela teste esses conhecimentos e mostre para o time, ó, eu coloquei à prova o meu conhecimento, e ela falou, nas 2 primeiras vezes eu não passei, e depois, só na terceira que ela passou. Isso mostra também uma certa vulnerabilidade, Sim. E é muito bom isso, né, assim, de você ser uma líder, inspirar, etc., mas também ser vulnerável. Porque as pessoas não são, né, especialmente as mulheres, não somos mulheres maravilhas. Não. Né? E nem devemos ser. Eu não quero ser Mulher Maravilha, assim. É verdade. E aí, então, assim, a gente mostra que a gente tem um caminho de desenvolvimento a ser seguido e que se você percorrer esse caminho, o seu time também vai reconhecer você por ele, sabe? E você tem visto que neste mercado que a gente está vivendo aqui de tecnologia, está tendo um movimento para que as mulheres assumam cargos de liderança, ou até mesmo que aumente até mesmo o desenvolvimento, né, de aprendizes e tudo mais, mas de mulheres na área de tecnologia? Você tem visto isso? Eu vejo que hoje tem uma preocupação muito mais efetiva com esse tema do que 5 anos, por exemplo, há 5 anos. As empresas, de fato, tendo programas, mas não só tendo programas, como mensurando os impactos dos seus programas, porque não adianta você falar, eu tenho um programa de capacitação de mulheres, mas qual é o seu foco? Qual é a sua meta? Quantas mulheres você quer capacitar? Em quanto tempo? Então, é super importante ter indicadores também para medir essas ações e não simplesmente ter ações. E aí tem um fato importante que eu acho que também, obviamente, tem o papel corporativo ali das empresas terem isso, mas o nosso papel também ali como mulheres, né, de desenvolver desde criança outras mulheres. Eu tenho um filho menino, mas as mães que são mães, né, de meninas têm um papel muito importante nesse sentido de falar, olha, que a educação ali de tecnologia começa dentro de casa, né? Então, a aptidão ali para tecnologias e tal, geralmente você corta ali daquela menina, né, quando é criança. Você fala, não, vai brincar de outra coisa, vai brincar de boneca, vai brincar... E não desenvolve esse lado. Então, as mães de menina têm um papel muito importante nesse desenvolvimento, ele começa na base, né? E depois também, não só os programas corporativos, mas nas universidades também, de desenvolver mulheres para esse mercado, de ingressar mais mulheres e ajudá-las no desenvolvimento delas. Então, criar iniciativas para que elas cheguem ali no topo. E mais do que isso, também ter referências, né? Eu acho que, sim, hoje a gente não tem muitas referências, melhorou muito. Melhorou, né? muito. Mas a gente ainda não tem muitas referências de mulheres que a gente possa falar, não, aquela mulher chegou lá e tudo mais. Então, existe a preocupação, mas ainda poucas referências. Né? O curioso é que, assim, no IT Fórum, né, por exemplo, eu me policiei muito no último ano para trazer luz para as mulheres, né? Então, eu entrevistei muitas mulheres ali no último ano, conversei muito com elas e também estabeleci uma meta ali para o nosso evento ter pelo menos 30% de mulheres. O que eu disse que era desafiar as estatísticas, porque estatisticamente a gente tem líderes de tecnologia, nem 15% de mulheres em tecnologia líderes, né? Chegando ao topo. Sim. E aí eu falei, não, a gente tem que desafiar essa estatística, a gente não chegou, a gente chegou em 23%, estamos ainda na jornada de levar mais mulheres, mas essa coisa de ser referência, exemplo, é muito difícil, porque às vezes eu convido para um conteúdo, para uma palestra, e as mulheres, elas declinam, os homens quase nunca, assim, é muito raro falar, não, eu não posso, não consigo, tal. As mulheres não, elas falam, olha, estou com outro projeto aqui na empresa, não vou conseguir. Eu aí acabo convidando as mesmas sempre. Então, a gente tem referências, mas a gente não renova essas referências ali, sabe? Mas é muito por conta desse comportamento que você mencionou, de achar que não tem todo o conteúdo para falar, ter esse receio de se expor,
né? Então, assim, às vezes a gente também chama algumas amigas nossas, né, CIOs e tudo, mas vai lá, vamos fazer, diretoras de grandes empresas e tudo, mas será que eu vou falar Fica aquele negócio, ai, será que eu vou falar coisa errada? Será que vai ser? E aí, quando chega aqui, isso aqui que a gente tá fazendo, nada mais é do que um bate-papo para abrir mentes. E aí os homens, assim, eu vou. Sim, Sim. Mas gente, o que eu falo aqui? Então, assim, claro que vem homens muito preparados aqui também, tá? Mas, assim, falando de comportamento, as mulheres, elas sempre têm um pé atrás, Sim, né? Na hora de se expor, na hora de se posicionar. Então, mulherada, força, vocês têm muito conteúdo, tira essa vergonha pra lá, participem. A gente tá vendo, eu tô vendo uma coisa muito legal, que é criação de várias comunidades ali para falar de tecnologia, as mulheres uma levando a outra, ajudando a outra a subir. Vamos usar isso também, não só nesses grupos, vamos usar esses canais aqui de comunicação, vamos expor também um pouco de conteúdo, sabe? Que eu acho que é muito importante também, né? Porque as mulheres de TI estão sempre tudo aqui, tudo bem, estão cuidando da casa. Eu sei que tem milhares de reuniões, né? E às vezes a gente acaba selecionando o nosso tempo, né, para trabalhar nas coisas do dia a dia. E tá certo também, mulheres, mas também coloquem um tempo para vocês, sim, né? Para você se expor, que é super positivo, vai inspirar outras mulheres, né? E vai te abrir várias outras portas, né? Acho que é super importante. Tem a síndrome de impostora, que fala muito alto nesse momento, então, e toda vez que a gente tem mais exemplos, mulheres fazendo, a gente fala, não, ela pode, eu também posso. E ao mesmo tempo também vejo que esses grupos de mulheres que você mencionou são super positivos, mas são bolhas, né? E por que a gente não amplia esse escopo, não transforma em algo muito mais escalável do que simplesmente essas bolhas, une forças efetivamente, sabe? Então, acho que existe ainda um movimento grande que precisa ser colocado em prática para quebrar essas bolhas, digamos. Você falou tudo. Até a gente, né, como empresa, a gente está se unindo a algumas dessas comunidades e até falando, por que vamos juntar aqui? Porque realmente, às vezes uma parte, 15 CIOs estão aqui, outras 20 estão no outro, vamos unir todo mundo, né? Então, a gente também está nesse desafio, depois vamos conversar offline sobre essas questões. Tentar quebrar essas bolhas aí. Vamos lá. Qual a próxima, Sheila? Vamos lá. Ela falou ali de um ponto importante, né? Que é esse negócio da junção de dados. Como usar isso daí da melhor forma, né? Então, hoje, né? Na sua opinião, assim, como integrar tecnologia de marketing, CRM e analytics para proporcionar aí um sucesso maior ao cliente final? Isso é genial, essa pergunta, porque historicamente as bases de dados, elas sempre ficaram em ilhas, né? Então, o dado está aqui no CRM, aí a análise sai daqui e vai para lá. Então, assim, a gente tem um papel muito estratégico aí para gerar ações mais orientadas ao cliente mesmo, né? Olhar o cliente como uma pessoa única, fazer diversas campanhas ali, enfim, comunicações orientadas e personalizadas, individualizadas, mas de fato a questão de dados ainda é um entrave. Então, existem silos nas empresas, né? O CRM, ele tá ali e aí ele cumpre aquele papel dele só de juntar as informações dos clientes, mas não tem o histórico. E aí você vai fazer essa análise em outra base, e aí as coisas elas não se conversam, não se conectam. Então a gente tem um desafio muito grande de quebrar esses silos nas empresas também e transformar essas estratégias em estratégias únicas, né? Um exemplo muito clássico que todo mundo sabe é quando você liga em algum atendimento e você digita lá o seu CPF, e aí depois você tem que falar de novo o CPF. Então, se transferir de novo, se transferir novamente de novo. Exato. Não seria mais inteligente, no caso, ter uma base de dados analítica ali por trás desse CRM, e então você já ligar, a pessoa liga e fala, olha, Aline, eu vi aqui que você comprou no último mês XPTO, como é que tá? Você atua no pós também, né? Como é que tá a sua experiência? Tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Ah, tudo bem. Então, o que você acha de fazer mais XYZ? Com certeza. Né? Passa no cartão? Sim, compro. Quando atendimento assim é bom. Mas é isso mesmo. Quando atende, quando já personifica, te entende, olha o seu histórico, olha uma recomendação de venda, você compra. E isso é uma coisa que realmente encanta, né? Eu fui num atendimento particular, quer dizer, fui marcar um atendimento particular para mim, né?
numa rede de laboratórios, que é nosso cliente, inclusive. Sério? E eu fiquei muito feliz, porque eu liguei do meu celular, e aí quando foi iniciar o atendimento, eles falaram, boa tarde, senhora Sheila, podemos fazer? Eu falei, uau! Não precisou Uau. passar pelo sacrifício ali da urna, digitar. Exato. A gente até desiste, né, desses canais. E além de falar de canais, né, assim, é você fazer atendimento ao cliente no canal que ele prefere. Isso. Porque tem gente que prefere ligar, pegar o telefone e ligar. Agora tem gente que, como eu, que prefere o WhatsApp. atendimento WhatsApp assíncrono. E aí tudo bem, vai demorar um pouco mais ali o atendimento, e para as empresas as métricas mudam, porque você não está falando de resolutividade, de tempo de atendimento, mas de resolutividade. Mas assim, você atende o cliente no canal preferido dele. Sim. Então, ainda há muito que ser feito, né? E isso é reflexo muito dos silos organizacionais que a gente vê nas empresas, né? Mas se você tiver o dado e souber o que fazer com ele, personalizar a comunicação, atendimento, aí você tem um diferencial competitivo enorme, né? Não, perfeito. Isso a gente está usando até mesmo para nós, como empresa de tecnologia, né? Para como atender e criar uma experiência melhor para os nossos clientes, como alcançar mais clientes também através de usar essa tecnologia de marketing digital, integrando todos esses dados. Então, a gente está usando tudo isso que outros mercados sempre usaram e que nós, né, de tecnologia, a gente vê poucas empresas fazendo, a gente está colocando também isso em prática e já está trazendo alguns resultados bem positivos, né, principalmente de experiência do cliente no pós-venda. Exato, porque o cliente, no final das contas, ele é o objetivo principal de qualquer empresa, né? Isso não tem que ser simples demagogia, né? Isso tem que ser trabalhado na realidade todos os dias. Então, quem pode te dar um feedback melhor do serviço que você presta do que o seu cliente que usa o seu serviço? Exatamente. E praticar a escutativa. Exato. Acho que isso também falta nas empresas, né? Praticar a escutativa mesmo, não só ouvir o que o cliente tem a falar no caso de um problema específico, né? Estabelecer mesmo conversas ali, numa jornada mesmo, durante toda a vida útil de relacionamento do cliente com a empresa. É isso aí, ó. Tá vendo? Tendo aulas, por isso que eu já estou conversando com ela. Eu falo, todo InventCast é um aprendizado. A gente vai aprendendo juntas, esse é o segredo, né? Débora, eu estou muito feliz que esse ano a Invent Cloud vai participar do IT Fórum, sempre foi um objetivo nosso, e esse ano a gente vai participar, estaremos lá com vocês. E também estou muito feliz porque eu estou vendo uma parte de uma organização muito bacana, os clientes falando, já falaram muito bem desde o ano passado, todo mundo falando, pô, vocês têm que estar lá e tal, e esse ano a gente vai realizar. Como é que está sendo para você e toda a sua equipe ali construir um evento desse tamanho, com tanta gente importante, né? Um evento que ele é diferenciado, se você puder contar aqui pra gente. Conto. Bom, o IT Fórum, ele é realizado há 26 anos na Bahia, é o maior evento B2B do mercado de tecnologia da informação. A gente reúne os principais líderes do mercado, então temos ali 123 CIOs já confirmados para Trancoso, Fórum Trancoso, que acontece de 1 a 5 de maio, vocês vão estar lá, estamos muito felizes também com essa parceria, e desses 123 CIOs, são das 250 maiores empresas. E o IT Fórum, ele se destaca, se diferencia no mercado, de fato, pelas nossas reuniões estruturadas, então, e one-to-one, então é o executivo da empresa com vocês, e isso tem muito valor, porque vocês conseguem ali extrair a necessidade deles muito rapidamente, uma conversa estruturada. E além disso, a gente tem o estudo antes da TI Estratégia, que baliza todo ali a nossa discussão com esses executivos, e que é uma fonte riquíssima também para os nossos parceiros, porque a gente consegue levar a informação exatamente do que aquele executivo X vai investir naquele ano. Então, ele fala, eu vou investir esse ano no aumento da minha estratégia de cloud computing. E aí, vocês atuando nesse mercado, vocês já falam, já vou pegar nesse ponto ali, conversar com eles sobre isso, como é que tá esse projeto, se a gente pode ajudar ou não, como a gente vai ajudar, ainda mais agora que esse tema de cloud computing voltou super à tona. Antes existiam muitos custos ocultos, agora as empresas estão entendendo que não é nem o céu nem a terra, né? Não é nem por 100% ali a nuvem pública, nem por 100% a nuvem privada, o on-premise. Então, existe um mundo híbrido aí que precisa ser endereçado e a gente baliza muito os nossos parceiros com dados. Então, isso é super interessante, o Antes da TI Estratégia é um estudo super tradicional e a gente traz as discussões mais aprofundadas ali do mercado de tecnologia. Esse ano o tema é Revolução Verde,
Então, é um momento super importante para a gente discutir a questão da sustentabilidade na tecnologia e a tecnologia para a sustentabilidade. Então, são essas duas frentes. E o mercado de cloud também está super aí alinhado com essa questão de sustentabilidade, porque você tira ali não só um custo, traz eficiência, ao mesmo tempo também você consegue ajudar a otimizar a eficiência energética daquele parceiro, daquele cliente. A gente está muito animado de discutir, a gente vai trazer ali várias discussões sobre o tema e trazendo os principais líderes do mercado, né? E a gente tem também Fórum Praia do Forte, que vai ser de 21 a 25 de agosto, que vocês também estarão lá, né? E a gente tem uma crescente nessa nossa storytelling. Então, a gente vai falar muito de brasilidades aqui em Trancoso, e a gente vai ter nomes incríveis de fora do Brasil, em Praia do Forte, para poder ter essa crescente na storytelling, né? De trazer o referencial brasileiro e depois de fora. E aí sempre com os grandes nomes do mercado e parceiros incríveis aí como vocês. Nossa, então a gente pode esperar muita novidade, muito network, Sim. muito conhecimento. Não, relacionamento é, assim, um destaque também. Além de ter, obviamente, ali a conexão one-to-one, nas reuniões estruturadas, a gente tem uma parte de relacionamento incrível, assim. Esse é um dos diferenciais também. Que legal. Sem contar os locais onde vão acontecer, né? Não tem como ser triste na Bahia, né? Não, Então, Não dá desacelerada, né? exatamente, assim, aquele clima maravilhoso, aquele sol, então vou trabalhar é muito muito, propício. Que fique claro. Vai trabalhar, mas num lugar assim diferente, Nossa, olhando pro mar. inspirador. Tá ótimo. Agora, assim, pra incrível. gente fechar um pouco o nosso tema aqui, a pergunta final é sempre dela, tá? Porque ela Olha gosta só. de perguntar essa Eu última. espero que não seja nada uma saia justa. Não, imagina. Mas assim, para a gente juntar esse monte de coisas que a gente falou até agora, né? Inovação, tecnologia, que faz parte, obviamente, comunicação, sucesso do cliente, eu vou até ler a pergunta que aborda tudo isso, né? Então, como abordar a inovação na distribuição de conteúdo, onde vocês são mestres, né? Para garantir uma presença eficaz da marca e uma conexão contínua com o público-alvo. Super importante essa temática, a questão da distribuição de conteúdo, ela tem que considerar muito a persona. Então, começa daí, né? Você entender qual é a persona, qual é o seu público-alvo ali, e adaptar a comunicação, o conteúdo para os diversos canais. Então, o que não dá para simplesmente, e isso acontece com nuvem também, né? Não dá para simplesmente passar daqui para lá sem adaptar a mensagem, a comunicação. A comunicação de vocês num videocast é diferente numa rede social, que é diferente num blog ou num site. Então, é preciso adaptar sempre a mensagem, a comunicação, olhando para a persona, né? Isso é fundamental. E é curioso porque muitas vezes a gente pensa em conteúdo pensando na gente. E a gente não pode pensar nisso. Não. Tem que olhar o que a gente vai entregar para o cliente, para ali a persona. Então, às vezes você fala, eu não leio e-mail. Mas o seu cliente lê. Então, você tem que apostar numa comunicação 360 em todos os canais que você tem presença, para que ele seja impactado no canal que ele prefere também. Assim como o atendimento ao cliente, ali o conteúdo também tem que impactar aquela pessoa no canal que ele prefere. A gente vê muito isso, por exemplo, as pessoas hoje quase não acessam ali e-mail, vamos supor. Mas aí tem o WhatsApp, tem as redes sociais, e aí eu sou uma pessoa de e-mail, eu adoro, assim, eu falo, olha, me manda no e-mail, por favor, que daí eu já consigo colocar numa pasta, distribuir, mandar pro time, eu sou super organizada, assim. Mas tem gente que tudo bem, não tem, então você manda ali a comunicação pelo WhatsApp, o conteúdo pelo WhatsApp, o importante é você adaptar ali o conteúdo para a persona e o canal, né? Esses são os fatores primordiais ali. E eu entendo também que usar a tecnologia a seu favor, né? Hoje a gente já vê muitas tecnologias de inteligência artificial apoiando o trabalho de conteúdo e tendo, claro, como eu disse ali no começo, o uso ético de tudo isso, né? Sem quebrar nenhuma questão aí ética. Sim, com certeza. E para finalizar, é uma pergunta que eu sempre faço para todos, assim. Quais são as suas dicas para empoderar mais mulheres e inspirar, através, inclusive, da sua história? Se você pudesse até voltar no tempo e falar assim, quais são as dicas que você daria para você anos atrás? Demorinha, fica ligada, é isso aqui que você vai fazer, ó.
Uma dica que eu acho super importante, e nas entrevistas que eu faço com as mulheres também, elas sempre falam isso, é ter aliadas, ter mentoras. E eu tive a sorte de ter. Então, lá atrás, eu tive essa minha mentora, essa minha aliada, que até hoje é minha amiga, e foi fundamental para mim. Talvez, se eu não tivesse tido essa mentora, teria sido mais desafiador. Eu ia cair mais, ia levantar, mas ia levantar. Então, esse é um ponto importante, ter aliadas, ter mentoras, ter uma rede de apoio, fundamental, né? Assim, contar com essa rede de apoio. Também ter conhecimento, eu acho que conhecimento é a nossa maior arma. Eu não gosto de falar muito em arma, mas enfim, mas é a nossa maior, o nosso maior poder é ter conhecimento. Então, busca conhecimento, também aposte no networking, fundamental, ir a eventos, e também abrir a mente, né? Não precisa ir necessariamente a só eventos de tecnologia. Não. Vai em outros eventos, onde você pode ampliar o seu networking, porque em algum momento ele vai ser importante para você vai precisar, e a pessoa também de você, ampliar a sua rede de conexões, de relacionamento, e ali sempre buscar conhecimento sobre os temas técnicos e não técnicos para combater ali possíveis problemas, né? Então, eu gosto muito dessas dicas, assim, para evoluir na carreira. E também ter pessoas que você possa se espelhar, ter referências, né? Então, ser um espelho, né? Ter um espelho ali é super importante. Essas mulheres todas, né? São referência. E, claro, os homens também são aliados. Também. Se a gente não incluiria ali os homens nessa discussão, não vamos sair de onde estamos hoje. É verdade. Então, a gente precisa que os homens também sejam aliados nossos ali, mentores, parceiros, etc., para que a gente evolua ali nessa trajetória profissional. Fantástico. Afinal de contas, a gente não busca superioridade, a gente busca igualdade, né? Exatamente, é isso. Que bom, Débora, obrigada pelo espaço, bate-papo e tudo mais. Eu acho que esse tema de marketing, comunicação, seja para tecnologia ou multissetorial, assim, todos precisam, né? E acho que você pode colaborar, inclusive já vamos marcar uma nova sessão aí do InventCast. Obrigada por você participar nesse especial Mês das Mulheres, né? Mais uma inspiradora aqui para nós. Eu que agradeço o convite, vocês foram incríveis também aí nas perguntas, na troca de conhecimento, adorei. Débora, gratidão pelo tempo, por estar aqui com a gente, pela troca de ideias. Pessoal, gratidão por terem assistido, acompanhado mais uma vez aqui com a gente. Não esqueçam lá, tem que curtam, compartilhe, clica lá no sininho, aperta lá o sininho para receber mais notificação. Muito obrigada e até o próximo InventCast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.